Hoje é sexta, 16 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias aqui no canal do TF. Hoje o giro de notícias não terá edição, será um vídeo gravado e postado para vocês. Vocês vão estar se perguntando, virada de mesa, TF, que porcaria é essa que tá no título aí, na thumb? Então, ontem um torcedor do Vasco, ele entrou na justiça pedindo a anulação de Vasco da Gama e Internacional. E com isso, a não homologação das equipes rebaixadas para a Série B de 2021. Entre elas, o Botafogo está entre as rebaixadas. Pode fazer lembrar aquilo que aconteceu em 1999, quando o Gama entrou na justiça através de um torcedor pedindo o não rebaixamento de sua equipe naquele ano, devido ao caso Sandro Hiroshi. Aí houve a Copa de Avelange, o Fluminense subiu no embalo e aconteceu aquele problema todo no Brasileirão de 2000. Pode dar bulha, eu só vou acreditar que a Série B vai começar com as equipes que foram rebaixadas quando ela tiver início. Até lá, alguns torcedores do Vasco, eles vão tentar isso na justiça. Essa informação é do Sport News Mundo, é do Davi Nascimento, o jornalista que colocou essa matéria ontem às 21 horas e 45 minutos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, explicar para vocês o que está rolando. Além disso, o técnico Marcelo Chamusca, com a escolha de Rafael Carioca como lateral esquerdo titular do Botafogo, pode ter criado um problema gigantesco para o Rafael e também para o PV. Porque um já está ali sendo triturado pelo torcedor botafoguense. E o jovem talvez pode ter perdido aquela moral e aquele volume de jogo que ele estava tendo nas suas primeiras partidas. E tem o Guilherme Santos ainda, que está ali recuperando a forma física, recuperando a confiança para voltar a ser, pelo menos, colocado nas partidas, né, sendo relacionado. Eu quero falar sobre esses temas nesse nosso giro de notícias de hoje, mas eu abro com mais dois recadinhos. O primeiro, se você estiver aqui pela primeira vez, deixe a sua inscrição, mande esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Estamos chegando aos 128 mil inscritos. Se vocês forçarem e derem uma moral, a gente bate essa marca ainda hoje ou neste final de semana. Segundo recado, estarei amanhã no Maracanã para acompanhar Botafogo e Fluminense. Então, live pós-jogo será direto do estádio Mário Filho. Espero que eu dê sorte para o Botafogo e ele consiga vencer o tricolor das Laranjeiras. Terceiro recado, Débora Rocha, que faz parte aqui da equipe do canal do TF, ela está participando de um quadro Microfone Aberto do programa Jogo Aberto da Rede Band, da Rede Bandeirantes. Programa apresentado pela Renata Fã. A Júlia Débora, ela está participando de uma votação popular. Ela pode ir para as quartas de final, está disputando com mais dois rapazes lá. Então ajudem a Débora aqui votando, o link está na descrição. Deem um voto, deem 10 votos. Ajudem a nossa querida membro aqui da equipe do canal do TF, porque vocês sabem da competência dela. E ela vencendo, teremos mais um representante botafoguense na mídia tradicional. Porque, olha, é bom a gente ter quem conhece do Botafogo falando sobre Botafogo. E quem sabe a Débora consiga vencer esse quadro. Depende da gente. Votem lá, dê uma moral para ela. Entra aqui no nosso vídeo falando da matéria de ontem do Sport News Mundo, que eu vou colocar o link aqui na descrição. Justiça do Rio é acionada para anular o jogo entre Vasco e Internacional e rebaixamento no Brasileiro pode mudar. Se simplesmente o rebaixamento for o seguinte, o jogo for anulado entre Vasco da Gama e Internacional e nós tenhamos uma nova partida e o Vasco vença o Inter, o que vai acontecer? O Fortaleza será o rebaixado. Hoje os rebaixados são Botafogo, Vasco, Goiás e Curitiba. Foram as 4 equipes que caíram no último campeonato nacional. Relembrando fatos históricos. Em 99 aconteceu isso. O Goiás entrou na justiça. A CBF, para não ter que levar isso para as últimas instâncias, o que ela fez? Montou a Copa de Avelange, aquele brasileiro com várias, modo amarelo, verde, azul, e colocou lá várias equipes disputando, fase classificatórias, e você conseguiu ter um novo campeonato brasileiro. Se acontecer na justiça dos torcedores vascaínos conseguirem reverter essa situação, ela será analisada pela juíza em exercício Flávia Justus. Se eles conseguirem reverter, nós teremos o cancelamento do primeiro jogo, contextualizando. Foi aquele lance lá em São Januário, que a linha do VAR ela ficou ali descalibrada, o jogador do Inter fez o gol em impedimento, porém o VAR teve a decisão de campo, e pela norma do VAR, quando acontece algum problema no equipamento, o que vale é a decisão de campo. Juridicamente está resguardado, mas tem a justiça comum. Nenhum clube pode entrar na justiça comum. Pode dar em nada? Pode dar em nada. A tendência é que dê em nada? A tendência é que dê em nada. Se acontecer a anulação desse jogo, dificilmente o Sport vai aceitar cair para a segunda divisão calado. E isso pode acontecer ali um efeito cascata. Se acontecer a anulação, o Vasco vencer o Internacional, o Vasco salvar do rebaixamento e o Fortaleza cair, amigo, não duvido nada da gente ter um super Brasileirão versão 2021. Não duvido nada. Mas ainda é algo que está ali na justiça, possivelmente a Flávia Justus, a juíza, ela deve dar ali algum parecer. Acho,
particularmente, que ela vai dar um parecer contrário a esse pedido do torcedor, mas ele analisa e fala algumas coisas aqui no alto do processo. Tem até um ponto bastante interessante, que seja concedida tutela provisória de urgência no termo do artigo 300 do CPC, a fim de determinar que a CBF seja impedida de proclamar o resultado definitivo do Campeonato Brasileiro de 2020 até o julgamento final desta ação. Se o julgamento final dessa ação for demorado, aí ferrou tudo. Vamos aguardar para ver o que a juíza vai determinar. Se ela der ganho de causa, aí, meus amigos, teremos uma bulha gigantesca e o Botafogo tem que ficar atento ao que está acontecendo. Claro, na minha opinião, o Botafogo tem que jogar a segunda divisão, o Botafogo não tem que esperar virada de mesa, o Botafogo tem que fazer seu dever de casa, que é voltar dentro de campo. Mas se acontecer alguma coisa, o Botafogo tem que ficar ali olhando, porque ele pode ser uma das equipes que, de repente, acontecer alguma bulha, vai estar junto no pacote, porque o problema será o Fortaleza se acontecer alguma coisa. O Fortaleza não irá aceitar isso barato. Comentem aqui o que vocês acham dessa celeuma, se vocês acham que vai dar alguma coisa, se vocês acham que os torcedores do Vasco têm que aceitar o rebaixamento e tentar subir dentro de campo, porque ontem já venceram o Flamengo, dá para subir dentro de campo. Ou vocês acham que isso não tem que acontecer, que realmente vai dar problema e causa o risco da gente ter uma virada de mesa na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021/2020, né? Teremos alguma coisa de diferente. Comentem aqui o que vocês acham para a gente chegar aqui ao segundo tema do nosso vídeo. Marcelo Chamusca pediu a contratação de Rafael Carioca, um lateral de sua confiança que chegou no Botafogo há 2 semanas e foi titular em 2 partidas consecutivas, contra a equipe do Voltaço, no jogo que terminou 2-2, e na última quarta-feira pela Copa do Brasil, partida em que o Botafogo foi eliminado da competição nacional, quando acabou perdendo nos pênaltis para o ABC. O que acontece? PV era titular, fazia algumas boas partidas, tinha uma sequência bem legal, estava tendo uma linha de atuações, mas o Marcelo Chamusca barrou o PV e colocou o Rafael Carioca. Se ele fizesse isso gradativamente, o PV fosse mal em uma partida e ele colocasse o Rafael no lugar do PV, ninguém iria falar nada. Mas como ele colocou de uma maneira abrupta, o torcedor sentiu isso. E um jogador que estava vivendo um bom momento. E começaram ali as reclamações e hoje o Rafael Carioca foi um dos vilões da eliminação da Copa do Brasil, em 2 jogos. Um atleta que tem um contrato até o final do ano. E você não pode perder um atleta que você terá custos até o final do ano. E você também não pode deixar que um menino que estava muito bem perca a moral, como aconteceu em relação ao PV. Marcelo Chamusca agiu muito errado nessa situação. Ele pode ter perdido 2 jogadores para o restante da temporada. Porque toda vez que o Rafael Carioca entrar em campo, ele já entrará com uma pressão gigantesca em cima dos seus ombros. Já entrará assim, pô, lá vai esse cara jogando de novo. Lá vai esse cara jogando de novo. Vai ter que matar um leão por dia, como diria o ditado popular, para conseguir ganhar a confiança do torcedor botafoguense. E o PV, será que ele vai conseguir superar esses momentos? Será que o PV ele vai aceitar o que aconteceu? Será que não vai perder aquela moral que ele estava tendo? São várias perguntas que a gente tem que saber e responder. Mas que o Marcelo Chamusca, ele foi muito mal na escolha, ele poderia ter deixado as coisas acontecerem naturalmente, de repente ele tirava o PV no intervalo, colocava o Rafael Carioca para dar ritmo de jogo, ia colocando o jogador aos poucos, se ele acha que o Rafael tem que ser titular da posição. Não ter feito da maneira que ele fez. A partir do momento que ele fez da maneira que aconteceu, isso dá uma impressão negativa para todo o desenrolar. Você tem o Guilherme Santos ainda, que está ali em fase final de recuperação física e que vai acabar sendo titular da posição. Porque o Rafael Carioca, eu não sei, na partida de amanhã contra o Fluminense, o que o técnico vai fazer. Vai voltar com o PV? Vai manter o Rafael Carioca? Vai manter a sua linha? São vários pontos que a gente tem que analisar, são vários pontos que a gente tem que ver. Mas que a situação é mais complexa do que a gente imaginava, que a gente parar para pensar, a gente tem que ver, é bem mais. Porque o Botafogo não se pode dar ao luxo de ter um jogador no seu elenco que você vai descartar logo com 2 partidas, que é o caso do Rafael Carioca. E o técnico, ele tinha que ter pensado nisso. Tinha que ter feito alguma análise mais concreta a respeito desse tema. Quero saber a opinião de vocês aqui, se eu falei besteira, se eu falei alguma coisa certa a respeito dos 2 jogadores. Comentem aí. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais tarde estarei de volta com outro vídeo aqui no canal, com mais um Almoço com TF. É isso, fique com Deus, estamos juntos. Tchau, tchau e fui!